Família, o Mundial mal começou e já tá tendo polêmica, hein, mano? Vamos dar uma olhada aí no que o Xavi Alonso falou sobre Vinícius Júnior. Deixa a opinião de vocês no comentário aí, se vocês concordam ou não com o que o Xavi Alonso falou. Deixa um like, tamo junto. Você piscou. E o Mundial já virou palco de polêmica? Sim, meus amigos. Enquanto a bola rola nos gramados mais vigiados do planeta, tem um outro jogo acontecendo nos bastidores. Um jogo de palavras, de interpretações e, claro, de declarações que fazem tremer até os alicerces das arquibancadas. E a última veio de ninguém menos que Xabi Alonso, ídolo espanhol, ex-maestro do meio-campo do Real Madrid, campeão do mundo com a Espanha e agora um dos técnicos mais promissores da nova geração. Mas hoje, o assunto aqui não é tática, não é banco de reservas, nem entrevista protocolar pós-jogo. É o que ele falou, ou melhor, o que ele soltou, sobre Vinícius Júnior. Sim, o Vini, o nosso camisa 7 da seleção. O craque que encantou a Europa com dribles, gols e muita atitude. Mas que agora, no Mundial, está sob os holofotes de um jeito diferente. E o que Xabi disse não foi apenas uma análise tática, foi mais fundo. Mexeu com o ego, com a imagem, com o símbolo que o Vini vem construindo. Foi um daqueles comentários que você escuta e fica pensando, isso foi elogio disfarçado ou crítica direta? Calma, antes de te contar a frase, e por que ela gerou tanto burburinho nos bastidores? Fica comigo até o fim, porque essa declaração pode ser o termômetro perfeito para entender como a Europa enxerga o futebol brasileiro hoje. E no final, como sempre, eu vou querer saber. Você concorda com o Xabi ou acha que ele exagerou? Bora pro campo. Vamos contextualizar rapidinho. O Mundial de Clubes atual não é só uma disputa de times. É um palco de afirmação. Um lugar onde jogadores de todos os continentes se encontram para provar quem realmente manda dentro das quatro linhas. E o Vini chegou com status de estrela, vindo de uma temporada brilhante no clube, com gols decisivos, protagonismo e manchetes mundo afora. Era esperado que ele fosse o diferencial, que dominasse, que desequilibrasse. Só que o Mundial não é Champions, e Xabi Alonso fez questão de lembrar isso. O ex-jogador, hoje técnico respeitado, não falou apenas como analista, falou como alguém que conhece o peso de estar ali. Como quem sabe a diferença entre brilhar em um campeonato europeu e mostrar presença quando o mundo inteiro está olhando. Segundo ele, o Vini tem talento de sobra, ninguém discute isso. Mas talento, sozinho, não basta. Aliás, foi exatamente isso que ele quis destacar. E aí, no meio de uma coletiva que parecia mais uma análise tranquila do torneio, Xabi deixou escapar, ou talvez tenha soltado de propósito, uma frase que incendiou os comentários. O Vini joga com alegria, com velocidade, com personalidade, mas, no Mundial, isso precisa vir junto com maturidade. Porque aqui, não basta brilhar nos highlights. É preciso entender o jogo, dominar o tempo, ser decisivo mesmo quando a bola não chega limpa. E se ele ainda não percebeu isso, o Mundial vai ensinar do jeito mais duro. Bom, foi como jogar gasolina na fogueira. A fala não foi ofensiva, não foi agressiva, mas foi precisa, cirúrgica. Mexeu num ponto que muitos evitam tocar. A transição de Vinícius de promessa talentosa para referência madura. E esse comentário veio num momento crítico, porque, convenhamos, o Vini vem sendo marcado de forma especial. Defensores dobram a marcação, pressionam na saída, provocam, tudo para tirar ele do sério. E às vezes conseguem. Não é raro ver o camisa 7 se irritando, discutindo, perdendo o foco. Xabi Alonso, com a frieza de quem já esteve lá dentro, percebeu isso. E o que ele quis dizer, ainda que com classe, é que o Mundial exige mais do que brilho. Exige frieza, exige mentalidade de campeão. E tem mais. Na mesma entrevista, ele ainda fez uma comparação indireta com outros grandes jogadores que passaram por esse palco. Sem citar nomes, mas deixando claro que, na história dos mundiais, quem se destacou de verdade foi quem conseguiu equilibrar genialidade com inteligência emocional. A indireta foi clara? Para muitos, sim. E o curioso é que isso dividiu opiniões. Teve gente que concordou com Xabi, disse que o Vini precisa, sim, amadurecer em alguns aspectos, que o talento dele é indiscutível, mas que ainda falta aquela leitura fria de jogo, aquele controle emocional que define os verdadeiros líderes. Outros, no entanto, acharam exagero. Defenderam que o Vini já é um dos jogadores mais completos da atualidade, que não precisa mudar seu estilo para agradar a visão europeia,
que sua ousadia é, na verdade, o que o diferencia. E aí a discussão ficou boa, porque no fundo, essa fala do Xabi Alonso vai além do Vini. Ela revela uma tensão que vem crescendo entre dois mundos do futebol, o da paixão, da ginga, da improvisação, e o da disciplina tática, da eficiência, da frieza. E o Vini está exatamente no meio disso. Brasileiro de alma e europeu de formação recente, um jogador que nasceu no samba, mas que aprendeu a dançar conforme a partitura europeia. E agora precisa equilibrar os dois ritmos. Isso que destaca da melhor forma o Vinícius. No fim das contas, a declaração de Xabi Alonso sobre Vinícius Júnior no Mundial não foi só uma crítica. Foi um espelho incômodo, um espelho que nem todo mundo gosta de encarar, um espelho que mostra o que o futebol europeu, técnico, calculista, exigente, espera dos seus grandes nomes. Um espelho que revela, sem filtros, o quanto ainda se cobra do jogador sul-americano, mesmo quando ele já conquistou títulos, marcou história e fez o mundo parar para assistir seus lances. Porque não importa quantas taças ele tenha levantado, não importa quantos dribles ele tenha dado. No olhar europeu, sempre vai existir um mas. E o mais interessante, ou talvez o mais irritante, é que a fala do Xabi não veio de um comentarista aleatório de TV, nem de um ex-jogador ressentido. Veio de alguém que tem autoridade, que conhece o campo, que sabe o peso de vestir uma camisa gigante. Veio de um ex-campeão do mundo, de um dos cérebros mais respeitados do futebol espanhol, de alguém que viu o Vini crescer, que acompanhou mesmo à distância sua transformação de promessa a protagonista. Xabi Alonso respeita, admira, mas também exige. E isso levanta a grande questão. Essa cobrança é justa? Ou será que estão tentando, mais uma vez, moldar o jogador brasileiro à imagem e semelhança do jogador europeu? Será que esse pedido por maturidade, por inteligência emocional, por equilíbrio tático, não é, no fundo, uma forma disfarçada de podar o brilho natural, o improviso, o instinto, a essência do nosso futebol? Porque quando o europeu erra, faltou sorte. Quando o brasileiro ousa, faltou juízo. Quando o europeu é frio, é elogiado por controle emocional. Quando o brasileiro é quente, é acusado de falta de cabeça. Será que é o Vini que precisa mudar? Ou é o olhar sobre ele que precisa evoluir? Por outro lado, será que o Xabi Alonso tem razão? Será que o Mundial, com toda a sua pressão, toda a sua mistura de estilos, toda a sua imprevisibilidade, é mesmo o palco perfeito para o Vini mostrar que é mais do que um craque de Champions? Mostrar que é um líder, um símbolo, um nome que, quando entra em campo, muda o peso do jogo, mesmo quando a bola não chega. Talvez seja isso. Talvez o Xabi não esteja pedindo para ele mudar quem ele é, mas para ele entender a dimensão do que já se tornou. A resposta talvez venha nos próximos jogos, ou talvez nunca venha de forma definitiva, porque esse tipo de transformação não se mede só em gols ou assistências, se mede na postura, no impacto, na forma como ele vai lidar com a pressão de ser o protagonista. E sabe de uma coisa? No fundo, Vinícius Júnior é exatamente o que o futebol precisa hoje. Imprevisível, provocador, apaixonado. Um sopro de caos no meio da previsibilidade europeia. Um drible no roteiro. Uma risada na cara da estatística. E se isso incomoda, talvez o problema não esteja nele, mas no que esperam que ele seja. Por isso, agora é com você. Você concorda com a fala do Xabi Alonso? Ou acha que o Vini não precisa provar mais nada para ninguém? E que essa cobrança só mostra como o futebol ainda tem dificuldade em aceitar o talento que foge do padrão? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é o que movimenta esse canal.